Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. E no programa de hoje a gente vai conversar sobre um congresso internacional realizado pelo Programa Internacional Despertando Vocações, que promoveu nos dias 4 a 8 de dezembro aqui no campus Natal Central do Instituto Federal, a congressos nas áreas de licenciatura, ciências agrárias e gestão e tecnologias. E para conversar sobre esse assunto, nós temos aqui no estúdio a professora doutora Maria Velasco, professora de espanhol do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, além de membro da comissão organizadora do COINTER e da organização do segundo JORNIC, Jornada das Licenciaturas do IFRN. E também para conversar conosco nós temos o professor mestre Eric Viana. Ele é professor do Instituto Federal Pernambucano, do campus de Recife e também coordenador geral do Programa Internacional Despertando Vocações. Seja bem-vindo, professor, seja bem-vinda, professora, ao programa Educação em Pauta. Muito obrigado. Muchas gracias. Bom tê-los aqui para conversar sobre este momento de, digamos assim, né, de inquietações, sobretudo na área da educação, né? E a primeira pergunta que eu faço ao professor, como coordenador deste programa Despertando Vocações, como é que foi organizado um evento com essa magnitude, que já está no seu 4º ano e que teve a sede agora em Natal, no Instituto Federal? Bruno, em primeiro lugar, obrigado pelo convite de estar participando aqui desse momento. E o Congresso Internacional do Programa Despertando Vocações, ele é, na verdade, a culminância de um momento que reflete um trabalho realizado durante o ano todo. O Programa Despertando Vocações, ele tem como objetivo, como o nome já sugere, despertar o interesse de estudantes por determinadas carreiras. Nós temos hoje como área de atuação as licenciaturas, ou seja, a formação de professores, a área de ciências agrárias e gestão e tecnologia. Então, historicamente, o programa ele se constitui sobre 2 eixos temáticos fortes. São ações locais, ações de extensão, de busca desses estudantes e poder trazê-los para essas carreiras. E o segundo é que trabalhar isso no formato de rede de cooperação. Então, desde o primeiro momento, quando nós fizemos o primeiro congresso, ele sempre se estabeleceu na forma de construção colaborativa. Então, os nossos parceiros, eles entram em acordo na construção do evento e cada um coloca o seu grau de participação de acordo com a sua possibilidade na construção do evento. Dessa forma, não foi diferente. O ano passado, nós tivemos a felicidade do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, através do campus Natal Central, oferecer a possibilidade de sediar o evento. E aí nós, conjuntamente, a coordenação do programa, junto com os participantes, a gente decidiu aceitar de muito bom gosto esse convite. E nos últimos meses temos tido a felicidade de trabalhar de forma harmoniosa, profícua, intensa, para construir esse evento que permitiu que, com um mês de antecedência, tivéssemos que suspender as inscrições, porque já estávamos para além da capacidade que inicialmente havíamos previsto. Tivemos 1.409 inscritos, participantes de praticamente todas as regiões do país, 10 países representados. Bem, é um evento que, na verdade, é uma festa do conhecimento, é um momento de se congratular e de se falar sobre as experiências profissionais e acadêmicas que se desenvolvem em cada uma dessas ações. O Congresso ele tem os momentos de apresentação de comunicações orais, relatos de experiências, a parte efetivamente acadêmica, e ele possui também, nesse ano, um evento que a gente chama de Hackathon COINTER, que é um desafio. O tema central desse ano ele é sobre a sustentabilidade e esse desafio ele vai propor a esses participantes, a uma parte desses participantes dos 3 eixos, é multidisciplinar, e que eles vão ter o desafio de lançar uma proposta para um problema concreto do mundo real e eles vão ter 2 dias imersos, full time, para apresentar a sua proposta. E os 3 melhores propostas receberão uma premiação. Isso é uma parte do Congresso, né? Isso é uma parte do Congresso. Eu fiquei bastante, até na parte da nossa produção, para catalogar tantas mesas redondas, né? Cerca de mais de 10 conferências, cerca de 20 mesas redondas, então é um congresso que reúne e também dialoga com diversas áreas, internacionais também, não é? Sim. Tem professores de várias áreas. Agora para a professora, na área específica das licenciaturas, não é?
Como é que a senhora avalia, então, a nossa inserção? É óbvio que muitos já devem ter participado desses congressos nos 3 anos anteriores que aconteceu em Pernambuco, mas talvez agora a gente tenha uma representação maior do IFRN. Eu estou enganado? Não, de nenhuma forma. Você está perfeitamente correto. O IFRN soma-se a esta iniciativa, a esta força, com muito agrado, porque vê nas licenciaturas a mudança que a gente quer na sociedade. Licenciaturas, para nós, no Campo Central, significou muito, significou mudança de identidade institucional, porque para sermos Instituto Federal nós precisamos ofertar cursos de licenciatura. Então, desde 2004, 2005, quando deixamos de ser Cefet para ser IFRN, Instituto Federal, então as licenciaturas elas começaram a nascer e, através do tempo, foram se fortalecendo. Já licenciaturas com mais de uma década de oferta acadêmica e consolidadas, então. Conceitos MEC bastante alagadores, bastante satisfatórios, 4, 5, já incluso pós-grado no nível de mestrado, já se está programando doutorados, ou seja, tem tido bastante sucesso e a gente não tem mais que continuar avançando e unindo forças com outras instituições, com outras ações, para que o que eu acho que é a base da sociedade, os professores, os que estão preparando a sociedade para mudanças, estejam bem feitos para esse trabalho ser de fato repensar também sempre ótimo. A formação desses alunos, né, com professores. Esse diálogo é uma área bastante interessante. Professor, dentro da organização, a gente vinha falando, obviamente, dessa participação internacional, né? Se fosse possível, obviamente, não daria nem no programa para citar todos, mas temas que foram sugeridos, que aconteceram, queria que o senhor pudesse citar alguns dentro dessa área, sobretudo de discussão atual, né, que a gente pudesse dizer da importância desse diálogo internacional com outros professores e outras realidades. Perfeito, Bruno. Antes de responder especificamente a sua pergunta, eu queria fazer justiça à origem do programa. A 2012 para 2013, nós, Instituto Federal de Pernambuco, fomos convidados a participar de um projeto que foi iniciado na Universidade de Mendonça, que é uma universidade privada muito importante em Mendonça, na Argentina. Inclusive, ela coopera nesse evento, né? Ela é parceira nossa em todos os momentos. E o projeto ele tinha a intenção de despertar vocações na Argentina, especificamente para as áreas tecnológicas. O projeto ele rodou no Brasil, no Instituto Federal de Pernambuco, na Argentina e em uma universidade na Colômbia, mas como foi um convite de 2 professoras que idealizaram o projeto lá na Argentina, chamadas Ana Núñez e Ruth Leighton. E mais adiante, aqui no Brasil, ele se expandiu e se consolidou a partir da iniciativa de professora Kilma Viana, no Instituto Federal de Pernambuco, Campus Vitória. E a partir daí, ele vem tomando uma envergadura maior com a agregação de outros parceiros. Então, hoje, nós temos, por exemplo, eu não vou citar todos, mas para fazer justiça, aqueles que estão mais próximos nesse momento, a Universidade de Mendonça, Universidade Nacional de La Plata, Universidade Tecnológica de Chile, INACAP, o Ministério da Educação do Panamá, através do ITSE, que recentemente mandou uma comitiva, inclusive aqui para o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, com o objetivo de traçar uma parceria em que o Instituto Federal do Rio Grande do Norte pudesse capacitar professores do Panamá. E esse acordo está se desenhando e a gente acredita que em breve deva acontecer. Os temas que foram tratados no evento, eles são diversos e, na maioria das vezes, multidisciplinares. A gente tem temáticas, por exemplo, que são relevantes para praticamente todos os países envolvidos, como o modelo de avaliação. O que é avaliar? Avaliar, ela pode ter uma perspectiva distinta de uma região para outra, de um profissional para outro, e isso é um tema de discussão importante. A gente tem uma presença forte
hoje aqui no Brasil da área de empreendedorismo, desenvolvimento de novos negócios, startups, e a gente conseguiu trazer, por exemplo, a presidente do Polo TIC Mendonça, que é um conglomerado de empresas que, junto com a universidade e o Estado, estimulam o desenvolvimento tecnológico naquela região. E eles estiveram aqui no Instituto Federal do Rio Grande do Norte e conheceram, ficaram muito satisfeitos do que encontraram, por exemplo, no Núcleo de Inovação Tecnológica, na incubadora de vocês. Professor, o senhor colocou uma questão que é um pouco interessante, eu abro para a professora também, se puder contribuir com essa expectativa, né, de repensar a educação. O senhor colocou a partir da avaliação. Essa avaliação como seria? Avaliação no sentido do conhecimento, das avaliações, provas e como o conhecimento repercute nos alunos, né? Porque a gente conversa muito e até um clichê de que é necessário repensar os educadores, né? Ou reeducar os educadores. Se eu não me engano foi o Edgar Morin que colocou essa frase. Mas como a gente está repensando esses educadores, sobretudo com esse diálogo internacional, ou seja, pontualmente para a professora, existe uma distinção na forma de avaliação e na formação desses professores nesses outros países que estiveram aqui conosco? A primeira impressão é que, de fato, a gente tem visões diferentes, mas o espírito é sempre o mesmo, o de produzir, o de ver a questão da avaliação de forma positiva. Aqui no Brasil, nós pensamos, e digo nós, porque já são mais de 30 anos no Brasil, pelo sotaque é evidente que não nasci aqui, mas o que eu quero dizer é, com o termo avaliação, nesse evento, a gente procura ouvir todas as vozes e a partir delas refletir, e a partir delas tirar o que é de maior proveito para que a formação dos nossos professores em processo e os que nós já estamos feitos, a gente feitos, não é? Feitos, nunca estamos feitos, venha a calar, a refletir, venha a contribuir, a mudar, se for o caso. Nós temos uma diversidade de pensamentos, incluso dentro da mesma casa, em termos de avaliação, e é isso justo que estamos sempre conversando, buscando caminhos, mais luz, para ver melhor e tomar os melhores caminhos e decisões quanto ao tema avaliação. Professor, essa pluralidade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, quer sejam os autores que vão defender essas ideias, ela nasceu desde o início desse evento e realmente é esse o objetivo, como o senhor coloca, né? Os temas são variados desde os eixos, licenciatura, agrária e por aí vai, tecnologias, né? Tudo isso nasceu junto com o projeto ou ganhou com os anos, digamos assim? Vamos lá, Bruno. O projeto, quando nasceu, ele nasceu especificamente para a área de tecnologia. Quando ele veio para o Brasil e a partir do campus Vitória de Santo Antão do IFPE começou a tomar uma dimensão mais eclética, multidisciplinar, a gente começou a perceber que existiam fios condutores que uniam todas as áreas e que poderiam perfeitamente dialogar e trabalhar junto na construção do evento. Então, hoje, quando eu tenho, por exemplo, na área de ciências agrárias, no programa Despertando Vocações para Ciências Agrárias, uma discussão forte em cima da valorização do homem do campo, da agricultura familiar. Até dos saberes do homem do campo, dos saberes, né? do homem do campo, perfeitamente. Ela dialoga perfeitamente também com a inovação tecnológica. Nós temos hoje, por exemplo, estudantes que estão desenvolvendo um drone que tem a capacidade de levar cauda agroecológica com a intenção de trabalhar junto, trabalhando junto com os estudantes de ciências agrárias e professores, para que esse produto final possa ter como objetivo servir aqueles que mais precisam. Então, hoje, se a gente quiser um equipamento desse, existe no mercado. No entanto, o custo dele é altíssimo, se torna atualmente inviável para um pequeno agricultor utilizá-lo. A tecnologia que hoje está sendo desenvolvida, ela tem como objetivo baratear esse custo, dar um viés tecnológico para, por exemplo, a agroecologia ou a agricultura de base orgânica e possibilitar acesso a essas tecnologias ao pequeno agricultor. Quando a gente vem para a formação de professores, é preciso que a gente saliente algo importante.
No Congresso, nós trabalhamos de temas específicos, mas a gente não deixa de ter como pano de fundo a necessidade da formação de um cidadão crítico, de um cidadão reflexivo. A gente estava falando de repensar o professor, repensar a forma de educar. A gente precisa, na verdade, repensar os nossos políticos. A gente precisa repensar a forma como a nossa sociedade está sendo manipulada e gerida pelo sistema político atual. E exatamente também da forma com que a educação é uma pauta vigente nessas discussões, né? Exato. Infelizmente a gente vai precisar fazer um intervalo, mas voltamos a conversar sobre o nosso tema. E você de casa não sai daí. Logo mais, no segundo bloco do programa Educação em Pauta, a gente continua conversando sobre esse congresso internacional que aconteceu aqui no campus Natal Central do IFRN. A gente volta já. Voltamos no intervalo e eu continuo a conversar com os professores Eric Viana, do IFPE, e a professora Maria Velasco, do IFRN, sobre um congresso internacional realizado pelo Programa Internacional Despertando Vocações, do dia 4 a 8 de dezembro, aqui no campus Natal Central do IFRN. Professora, a pergunta que eu faço ainda continuamos conversando sobre o eixo multidisciplinar, né, professor? Quais foram os outros eventos, né, e que nomes participaram dentro dessa realização de vários congressos em um, digamos assim? Sim. Além do COINTER, o que ele significa, o PDVL, que é licenciaturas de Ciências Agrárias e Gestão e Tecnologia, se juntaram 2 eventos nossos daqui do nosso campus Natal Central que trazem uma temática bastante direta e relacionada. É a segunda jornada das licenciaturas do IFRN. O objetivo deste evento anual é o de lançar mais nossas licenciaturas para conhecimento da nossa sociedade, que a sociedade saiba o que está acontecendo aqui em nível superior. Muita da parte da nossa sociedade não conhece essa informação. Então, um dos objetivos dessa segunda Jorlic é exatamente continuar... Fortalecer, não é? Exato, fortalecendo, informando e também mostrando a produção acadêmica, a produção científica e cultural de todos os que fazem licenciaturas para no IFRN. E o outro evento é o segundo PIBID. O segundo PIBID é o segundo seminário institucional do PIBID. O PIBID é um programa de iniciação à docência que faz parte das atividades do IFRN, e é coordenado pela professora Andressa Tavares, coordenado institucionalmente. Depois, cada área tem seus coordenadores específicos. Todos temos participado, contribuído a que o COINTER seja um evento só e não 3 eventos, não é? O professor Valdileno, que é do nosso campus, o professor Valdileno Vieira, ele tem sido a figura que tem unificado esses eventos dentro da nossa instituição. Tem realizado um trabalho bastante árduo, atender todas as demandas em relação à estrutura, em relação à logística, para que esse evento consiga realizar-se aqui. Foi, de fato, uma surpresa para nós que ele extrapolasse dessa forma, e eu acho que a sociedade, a resposta da sociedade, educação ainda graças a Deus, não é? E vamos fortalecer isso. É um assunto bastante... E sempre será, né? E que seja assim sempre. Eu acho que nós temos que caminhar sempre nesse trilho de levar esse ânimo para a educação como prioridade nas nossas vidas, que é ela que vai, de fato, ditar o resto, não é? É isso sobre os eventos. Essa é a formação básica, né? A educação. Exato. As outras são necessidades que criamos com o tempo. Professor, tem uma ideia de mais ou menos quantos professores vieram de outros países ou fizeram suas conferências, né? Conferência de abertura, encerramento e diversas outras conferências que aconteceram. Tem ideia de quantos personagens, assim, interlocutores internacionais estiveram conosco? Nós tivemos diretamente envolvidos, Bruno, nas mesas redondas, palestras e minicursos, 11 países. Desses 11 países, nós tivemos uma pluralidade de quantidade, dependendo de cada configuração.
Ao todo foram 18 participantes internacionais profissionais e mais 9 estudantes. E essa cooperação a várias mãos, interligando a sua resposta do professor, fez com que do próximo ano o evento possa acontecer em mais uma cidade, né? A expectativa, aonde vai acontecer, a pergunta que eu faço, professor, e a expectativa é que esse evento possa acontecer em várias regiões, ou quem sabe até em outros estados do Nordeste também. Como é que... Bruno, o programa Despertando Vocações, desde o início, ele tem uma configuração que ele planeja no início do ano, que vai ser executado nos próximos 12 meses, e promove necessariamente 2 eventos internacionais. Um que acontece fora do país e o outro que acontece no Brasil. O COINTER é o evento internacional que sempre acontecerá no Brasil, seja no Nordeste ou seja em outra capital, mas ele sempre acontecerá no Brasil. Temos um histórico dos últimos anos de termos realizados conjuntamente com outras instituições na Argentina e no Chile, jornadas e simpósios e seminários. Esse ano, nós na abertura do evento tivemos uma surpresa muito grata. O reitor do Instituto Federal da Paraíba e o diretor do campus João Pessoa, respectivamente professor Cícero Nicásio e professor Neilo César, apresentaram uma carta proposta para que o campus João Pessoa se candidatasse como a próxima sede do COINTER em 2018. E o campus João Pessoa ele é um parceiro de primeiro momento, que já teve a oportunidade de ser a sede candidata e agora certamente será ratificada pela plenária do programa. Nós gostaríamos também de salientar que a professora Ana Maria Nunes, que eu falei no bloco anterior, que tinha sido uma das cofundadoras do programa, Argentina, de Mendonça, ela chegou também já com uma proposta da sua universidade para que no segundo semestre do próximo ano, ou julho ou agosto, a data ainda vamos definir, seja realizada uma jornada durante esse período, julho e agosto, congregando as áreas temáticas do congresso. Então não será um congresso, será uma jornada, um escopo menor, no entanto, já está definido que será em Mendonça e na Paraíba. Ciências agrárias, licenciaturas, tecnologias, tem alguma possibilidade ou alguém já cogitou também abrir um pouco mais essas temáticas? Ou ainda é uma pauta que, devido à magnitude de um evento como esse, ainda não teve tempo para pensar? É muito boa a sua pergunta, porque como nós fazemos um planejamento para as ações do programa, sempre, a cada COINTER, a cada congresso que acontece, as pessoas conhecendo o modus operandi e os resultados que ele já trouxe nos últimos anos, se interessam em participar. Então, o aumento do escopo, da envergadura do programa, normalmente ele é ratificado na primeira reunião anual, no qual as pessoas que participaram do COINTER se interessam, vão lá, fazem as suas propostas, e aí naquele momento a gente pensa na possibilidade concreta de planejar uma ação em outra área do conhecimento. Uma pergunta, professor, agora tem a ver com o ato de ensinar. A gente já falou o ato de avaliar, não é? Mesas redondas, né? Foram 19 mesas redondas que congregaram vários assuntos importantes, né? Dentre os quais a gente poderia citar um ou outro, porque não daria tempo de citar vários, mas eu vou aqui, educação matemática, políticas, repensando a própria licenciatura em espanhol, avaliar, ensinar, a questão de ensinar, aprender o empreendedorismo que o professor citou, novas tecnologias, aprendizagem, e aí vem até a questão da própria experiência, o PIBID, tem uma hora que fala da questão da própria tecnologia, né? Eu queria que a professora pudesse dizer, eventos como esse são importantes para oxigenar ou reoxigenar os próprios professores, tendo em vista, talvez eu esteja enganado, mas penso que seria isso, o principal desafio hoje do professor, o que é repensar uma nova forma de ensinar para uma sociedade que está totalmente baseada na tecnologia, não é? Quais seriam os principais desafios junto com essa discussão para esses professores licenciados? Eu vejo desde um ponto de vista bastante pragmático. Estes eventos, este tipo de eventos traz oxigênio para todos os que participam,
para os nossos estudantes, para os já recentemente formados, para os que estamos há muito tempo já na tarefa de ensinar. Então, eles nos colocam em situações de reflexionar, de verificar, de constatar até. Então, quando a gente pensa, por exemplo, pesquisa, extensão e ensino, diante dessas questões todas que o governo está nos trazendo, essas políticas novas que, longe de favorecer a educação, vêm mais bem desanimar a tarefa da própria docência, leis que estavam e que estão saindo do cenário da educação, que vem trazer prejuízo para a sociedade. Por exemplo, para citar algo, o ensino de língua espanhola teve a lei tirada, revogada, e com isso, pois não se pensa nas consequências, e as consequências elas são bastante sensíveis, notórias, porque sem visão de mundo, sem conhecimento, com tanta tecnologia, com tanto acesso à informação e sem ter acesso a uma língua estrangeira que possa lhe dar esse espaço, essa abertura para chegar, você realmente fica com meio que atado de pés e mãos quando se cortam as possibilidades para que a nossa sociedade possa olhar um pouco mais longe, não é? Que a nossa escola pública tenha mais possibilidades, por exemplo, até mesmo no mercado de trabalho, o que pode significar uma língua estrangeira para um jovem de terceiro, segundo ano de ensino médio? Muito. Diálogo com outras culturas, com outros saberes, né? Muito. E uma globalização da mente, né? Porque a gente fala só em globalização da viagem física ou das tecnologias informacionais, significa entender outros povos também, né? Isso mesmo. E até a nossa história. Professor, infelizmente a gente está terminando, mas a última pergunta eu faço ao professor. Quem sabe algum telespectador quer conhecer um pouco mais sobre esse programa? Ele tem um site, onde é que ele pode procurar? O programa está presente em várias cidades do país e várias cidades também do exterior. E o canal de comunicação que se pode facilmente localizar informações é no site www.programa Despertando Vocações, sem cedilha e sem tio.com. E nós temos também a página no Facebook, Programa Internacional Despertando Vocações, e aí você pode escolher qual das áreas você quer acessar, ou acessar todas: gestão, tecnologia, formação de professores e ciências agrárias. E acompanhar os eventos, né? Professor e professora, muito obrigado pela entrevista de hoje. E a você... Nós é que agradecemos. Isso mesmo. Muito obrigado. E você de casa, nós agradecemos mais uma vez a audiência, fazendo o convite para na próxima semana, neste mesmo horário aqui na TV Câmara, nos encontrarmos com mais um programa Educação em Pauta. A gente se vê lá. Tchau, tchau.